Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de YouTube do Museu Lourdes ZX Spectrum. 2022, nova série de vídeos, muita coisa que temos aqui para partilhar. Há muitas doações, muitas aquisições, muitos objetos fora do vulgar, algumas bombas, usando a expressão do André. Portanto, há muito que falar e, portanto, queremos que este ano seja mais um ano de crescimento também dos canais digitais do museu e vamos inclusivamente tentar fazer o esforço de lançar alguns vídeos também legendados para que os nossos amigos internacionais possam naturalmente acompanhar o projeto. Esperamos que gostem, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, de subscrever o canal se ainda não fizeram, por favor partilhem nas redes sociais, é uma maneira de ajudar o museu a ter visibilidade e isso é essencial para um projeto com as características deste. E portanto, sem mais demoras, vamos ao vídeo de hoje. Uma folha de papel que abre, uma folha de papel do C5, o catálogo de acessórios do C5, mas que tem uma particularidade, é dos primeiros exemplares, porque é uma edição que fizeram, eu penso que isto foi feito a nível de quando foi do lançamento. Isto é uma edição a preto e branco, com muito pouca qualidade até aqui nas impressões e tudo mais, mas portanto é um exemplar mais invulgar do catálogo de acessórios do C5, que nós já tínhamos no museu, mas precisamente por essa invulgaridade decidimos adquirir também para a coleção e portanto nós temos um local no museu onde estão documentos relacionados com o Sinclair C5, além do Sinclair C5 que está em exposição. Bem, este agora vai ter de ser às peças porque é grande. Eu tenho um amigo que diz que eu sou das pessoas mais sortudas que ele conhece. Eu normalmente contraponho dizendo que a sorte dá muito trabalho, mas na realidade às vezes tenho os meus momentos de muita sorte. Fiz uma aquisição de vários objetos em Inglaterra. Acho que foi o André Leão que a certa altura me chamou a atenção para uma venda que estava a acontecer num grupo e penso que foi uma aquisição que fiz a um amigo digital inglês, Michael Law, se não me engano, em que ele vendeu um conjunto de equipamentos que andava há muitos anos a montar ou que tinha reunido ao longo dos anos. Houve várias coisas que me chamaram a atenção na altura e eu decidi avançar. Portanto, primeiro vinha com uma coisa que é muito incomum. Eu tenho 2 exemplares no museu ligados, que são as colunas. Há as Q14, há umas outras que é as Q16, mas neste caso encaixa e tudo. Eu vou abrir aqui e mostrar. Colunas muito bonitas da Sinclair e que foram um avanço na altura, é engraçado pelo menos a nível da componente estética. The most challenging loudspeaker development in years. Tem ali a base que aparece aqui, também está aí, e portanto, e a coluna em si eu vou tentar mostrar. Portanto, temos aqui então a colunazinha Q14 com a marca Sinclair, que são na realidade muito bonitas, mas vinham as colunas e naturalmente vinha alguma coisa mais e portanto vamos passar a essa parte. O que é que vinha mais? Vinha uma caixa com um Sinclair Stereo 60, portanto o projeto Project 60, com o Active Filter Unit e com o amplificador em si. Até aqui é normal, já temos em exposição no museu, mas desmontados. Aqui as pessoas adquiriam isto e obviamente depois podiam montar os sistemas, muitas vezes dando-lhes o seu aspecto que queriam em função das caixas que utilizavam. Aqui chamou-me a atenção que este tinha muito bom aspecto e portanto adquirimos isto, adquirimos também por causa das colunas principalmente, tem aqui as saídas para as colunas, a parte de energia, fusível e as entradas aqui para o amplificador. Genericamente. Vinha também documentação associada. Vinham vários papéis de vários componentes que estarão ali dentro, vários dos módulos da Sinclair que são necessários para colocar aquele sistema a funcionar. Vem alguns que também estão errados, alguma papelada do Project 80, que é outro modelo a seguir. E depois vinha esta folha que me intrigou, porque eu olhei para a foto e isto é precisamente o objeto que ali está. Então, o que eu me apercebi, eu não sabia, é que existia um kit, digamos, para a carcaça
um cabinet kit chamado Mod 2, feito por esta empresa chamada Westside Development Limited, portanto inglesa, e que vem então portanto vem preparada para montar o Project 60, aqui com a Bill of Materials, com a Shopping List, com o que é necessário para montar isto, e dizendo aqui ao início que isto foi preparado pela Westside Developments com o approval da Sinclair Radionics Limited. Portanto, foi uma boa surpresa no sentido em que eu não sabia que havia kits prontos, digamos, a montar, e essa foi a parte de sorte, porque fiz a compra sem pensar nisso, fiz a compra por causa das colunas, e para ser um exemplar do Project 60 montado que nós pudéssemos mostrar, além daqueles que estão lá as pecinhas para se ver os vários componentes. Portanto, há dias de sorte, é verdade, e eu também tenho os meus. O Project 60 é um dos componentes então de áudio que a Sinclair Radionics lançou, e que tem diversos componentes. Tem o amplificador, o Active Filter Unit, tem estes amplificadorzinhos, tem as partes todas de alimentação, tem o sintonizador de rádio, por exemplo. E, portanto, nós recentemente adquirimos alguns módulos, até depois já há aqui pequenas variantes, e adquirimos alguns módulos complementares deste Project 60, que já tínhamos alguns no museu, mas depois obviamente há aqui estas variantes que interessa preservar. Aqui temos o que eles chamam o Z50 MK2. MK2 é muito utilizada esta nomenclatura. O Mark II é, digamos, a segunda versão do Z50, e portanto aqui temos duas placas dessas. Aqui não é do Z50, eu penso que é o Z30. Este é o Z30-07, portanto o 07 depois é alguma versão. O efeito é o mesmo, obviamente as capacidades em si são diferentes da do Z50. Este penso que foi um que foi removido dos giradiscos que adquirimos, porque estava com problemas, e foi substituído por um outro. E portanto este fica para efeitos de visualização no museu. Depois, o que nos fez adquirir estes componentes foi principalmente este módulo, que é o módulo de rádio que nós tínhamos no museu, mas não tínhamos com o painel frontal. Portanto, tínhamos o módulo de rádio, mas faltava-nos aqui o painel frontal, e portanto fazia sentido a aquisição para completar esta parte, e portanto muito provavelmente vai substituir o que está neste momento em exposição no museu. Além disso, adquirimos da parte da alimentação também o PZ8, que é este módulo. Neste caso é um PZ8 MK2, que vinha com o seu manual, mas adquirimos também o PZ8 MK3, que é então outro módulo de alimentação para depois todos estes circuitos. E portanto são mais constituintes do que se chama o Project 60, e toda esta gama de áudio da Sinclair desta época. O Sr. Guilherme Figo, de Coimbra, contactou-nos e visitei-o. E tive então a oportunidade de conhecer um bocadinho da sua história, e ele fez um conjunto de doações de objetos para o museu. Trouxe também, e já referi isso noutro segmento de vídeo, uns computadores, uns PCs que ele tinha que serviram para montar aí algumas máquinas, para ajudar a ter aí algumas máquinas para fazer preservação. Mas das coisas de Spectrum vou então mostrar alguns dos objetos. Infelizmente apenas a carcaça exterior de um ZX Spectrum, que tem aqui uma alteração, portanto alguém fez-lhe uma alteração para vídeo composto. A membrana dá uma sensação que estava a partir, o que é normal, mas pronto, por acaso, olha, a parte exterior, o faceplate está em muito boas condições, portanto, pelo menos serve para a reparação de algum outro que não esteja assim, e tenho muitos a precisarem deste tipo de componentes. Mais fora do vulgar, um teclado, daqueles teclados tipo profissionais da DK-Tronics. Pena faltar uma tecla aqui. Curiosamente, falta a tecla, mas falta mesmo a tecla, ou seja, foi dessoldada a tecla e, portanto, foi mesmo removida, devia estar com algum problema o switchzinho,
não sei se até que ponto é que conseguirei, quer dizer, meter-lhe um switch consigo de certeza, arranjar uma tecla igual a esta não vai ser tão fácil, mas pronto, estou seguro que com o tempo alguma coisa se resolve. Começa-se aqui a observar alguns pormenores. Está aqui uma pequena etiqueta meia transparente que tem um código de 6 letras, que é o código de radioamador. Portanto, cá está, os radioamadores sempre muito ligados à tecnologia, e o Sr. Guilherme tem vários dos seus objetos, tem a sua identificação com esse código também. Uma microdrive, que também tem aqui, ainda tem o plásticozinho de origem e tem aqui então o referido código. Esta ainda não vi se está a funcionar ou não. O André, que há tempos andou a preservar algumas coisas de microdrives e fez-me o favor de me testar as minhas. Se calhar provavelmente vou-lhe pedir ajuda depois para testar também esta. E um RAM pack da Timex, feito em Portugal pela etiqueta, sem nenhuma indicação. Se calhar este não foi feito em nenhum lote para ir para os Estados Unidos, porque não tem a identificação da FCC, da certificação que era necessário, portanto terá sido feito mesmo especificamente para cá. E depois um conjunto de livros manuais. Temos aqui o livro David Harmon, 60 jogos para o ZX Spectrum, da coleção Tempos Livres, que já temos, mas que poderá servir naturalmente para trocas. Ele está em muito boas condições, portanto, se estiver melhor do que os outros que temos, este passa a ir para o museu, mas depois um dos outros que eu tenha adquirido ou que tenham dado poderá ser utilizado em trocas para alguns que não tenhamos. Este, como programar o seu ZX81, eu penso que também já tenho, mas também está em muito boas condições. Não, este não devia ter, por uma questão aqui de inventário que fizemos, mas portanto vai mais um de Tempos Livres que vai para o museu. Manual do Spectrum em inglês, Stephen Vickers, é third edition, é a terceira edição, e pronto, portanto está aqui. E agora uma versão, penso que é a tradução. Penso que é a tradução das instruções, portanto tem aqui a morada do Sr. Guilherme. Pois, é a tradução da Landry do manual do Spectrum, e portanto cá está com a assinatura do Carlos Maia Nogueira, provavelmente fotocópia de fotocópia. É a tradução do First Edition de 82 do manual. E pronto, e portanto já tínhamos alguns exemplares deste tipo, aqui com uma marcação feita com, olha, de 1987, os comboios da CP de Alfarelos para Figueira da Foz. Portanto, não deixa de ser um objeto engraçado, tanto guardar isto. E portanto aqui o manual em português também, nós já tínhamos alguns exemplares deste tipo. Eu penso que o Sr. Guilherme me disse que trabalhou ligado à área ao setor bancário, e portanto não é que isso aqui mude nada, estava só a ver, tem aqui uma identificação, não sei se está alguma coisa a ver ou não, mas tenho essa ideia. Muito obrigado ao Sr. Guilherme Figo por estes objetos e pela confiança. Temos aqui uma aquisição, uma placa controladora que diz Sinclair Research Motor Drive. Isto é uma placa da Sinclair Zyke. Eu, quando falei sobre o restauro da que temos no museu, expliquei que a placa de controle da velocidade e do motor estava completamente destruída por causa do líquido que derramou das baterias. Estão quase todas. Aliás, eu acho que não deve haver, se houver uma ou duas Zykes que isto não tenha acontecido, foi mesmo muito bem tratada pelo dono. O mais normal é isto ter acontecido, porque é preciso desmontar a bicicleta para tirar a placa e as baterias estavam lá dentro, portanto isso é natural. Esta também está bastante assassinada, apesar de que o vendedor dizia que estava a funcionar. Eu adquiria porque temos a nossa, que a Paula tentou dar uma vista de olhos naquilo, a ver se havia alguma coisa assim de especial a fazer. Eu gostava imenso de reconstruir o esquemático da placa, porque é algo que não está documentado. Apesar disto ser patenteado, portanto, na patente há alguma informação que está disponível, mas acredito que não esteja toda, eu ainda não fui investigar a fundo, mas, portanto, a minha expectativa é que esta placa, mais a outra que tenho, permitam perceber melhor como é que funciona este controlador que a Sinclair na altura patenteou e tudo, e que foi utilizado na Zyke. E portanto aqui fica uma placa que adquirimos apenas com esse intuito de tentar documentar melhor e preservar e partilhar, e quem sabe que alguma Zyke possa ser recuperada de uma forma ainda mais fidedigna, com base no trabalho que o museu faça.
Um curso de Basic, Paulo Marques, penso que da zona de Coimbra, com quem já tinha contactos há alguns anos por causa dos temas de Spectrum. Uma vez tivemos aí uma história de ele pediu uma ajuda com um computador, eu depois nunca mais consegui arranjar, e então acabei por lhe dar um dos meus, e depois posteriormente a Power para o dele. E o Paulo cedeu-nos então, ofereceu-nos para o museu um curso básico, ele diz que foi caríssimo na altura, em que ele investiu. Portanto, curso de programação básico utilizando ZX81, TS1000 e Spectrum, CIT, Publicite, parte 1, o curso está assinado por gente, portanto, por estrangeiros, 84, o título original The Century Computer Programming Course. As primeiras duas secções são específicas de ZX81, os utilizadores do Spectrum devem ignorar estas páginas e irem diretamente para a secção específica. Continuando depois com o texto principal. Olha, fala no New Line e no Robout, ou seja, as diferenças entre o TS1000 e o ZX81. Introdução, sistema de microcomputador ZX81, teclado, as funções, como fazer as teclas, bastante completo. Strings, ciclos, print, gotos. Vamos passar aqui aos outros a ver. Segundo fascículo, métodos de programação 2, parte avançada, operações lógicas de dados, códigos, caracteres, gráficos, animados, desenhos, gráficos, construção e fecheiros, e procura de fecheiros e arrays de dados, ordenação de informação. Aqui está a falar movimentos e temporização, está a falar com o slow e com o fast, que é a técnica que surgiu no ZX81 para resolver o problema do ZX80 do ecrã piscar quando se carregava numa tecla, portanto ele não conseguia atualizar o ecrã ao mesmo tempo, e portanto isso depois foi resolvido com esse modo para os programadores poderem contornar essa limitação, digamos. Aqui a terceira parte, organização da memória, picos e pokes, variáveis de sistema, os endereços onde elas estão. O sistema pode endoidecer se a variável for alterada. Programas utilitários para jogos. Acho que quando quiser recordar um bocadinho de Basic, coisa que já não faço há muito tempo, é capaz de estar aqui um bom ponto de partida, bastante extenso. Muito obrigado ao Paulo. Eu não conhecia o curso, o André Leão conhecia, que eu depois perguntei-lhe. Não sei se já existia preservado ou não, mas pronto, nós agora temos acesso a ele e, portanto, se for preciso, podemos fazer também facilmente esse trabalho. Obrigado, Paulo. Uma calculadora, há muitos modelos, há muitas variantes. Eu, nos últimos tempos, fiz um trabalho de investigar mais a fundo as diversas variantes que existiam das calculadoras. A informação existe na internet, em alguns sites, portanto houve pessoas que já fizeram isso antes de mim, não é nada por aí além. A questão é, eu para conseguir perceber até que ponto é que estamos a contar uma história completa num museu ou não, tenho de perceber o que é que realmente temos, o que é que nos falta, o que é que existe mais. Temos obtido algumas coisas muito engraçadas, já falei aqui noutros segmentos de vídeos de alguns objetos muito interessantes. Esta aqui é uma das 4 variantes da Cambridge normal, pois já há Cambridge Memory, há Cambridge Scientific, a Cambridge Universal, há diversas outras. Dentro da Cambridge normal há, penso que 4 variantes que se caracterizam aqui por o que é que aparece em determinadas teclas, pela cor da calculadora. Obviamente depois lá dentro na eletrónica também podem ter, também têm alterações, mas por uma questão meramente estética, até pelas teclas se consegue perceber.
Portanto, este é um dos das 4 variantes da Cambridge e, portanto, é mais uma que estava em falta, e houve diversas outras que eu adquiri, entretanto, para conseguir reforçar esta parte. Nós vamos oportunamente, no ano 2022, lançar um site com conteúdos sobre as criações de Sir Clive Sinclair, com base na coleção do museu, ou seja, não é o objetivo substituir livros e outros sites que possam existir, mas há muita coisa que nós temos detectado que está espalhada pela internet e as coisas mais incomuns não estão centralizadas em lado nenhum. E, portanto, como temos tido a felicidade e a capacidade de chegar a muitos desses objetos que temos vindo a mostrar aqui nestes vídeos, vamos então, estamos a trabalhar para criar um site que seja um complemento, portanto, seja um conteúdo do museu e que traga muito mais informação das várias criações de Sir Clive Sinclair. Aqui algumas coisas que vieram através do André Leão. A primeira é uma revista que foi doada ao museu através do André, mas que foi doada pelo Domingos da Silva, que é um dos nossos seguidores e que é um dos antigos programadores desta área e que questionou o André aqui num e-mail, já tem uns meses, se a revista que tinha encontrado a ZX Computing de dezembro e janeiro de 84 se poderia ter interesse para o museu, que teria todo o gosto em doá-la. Sim, nós temos várias revistas que tentamos tê-las todas, claro, era isso que gostaríamos, mas não andamos a comprar revistas genericamente. E aqui, portanto, é uma revista inglesa da Argos, que o Domingos da Silva faz então o favor de nos doar e de confiar em nós, aqui com o Football Manager do Kevin Thomas, que está a lançar um novo jogo em crowdfunding. Precisamente é considerado a pessoa que criou este estilo de jogos. E portanto, aqui mais uma revista que vai para a nossa secção de biblioteca, que é das que cresce mais facilmente com estas doações. Nós temos revistas em português, em inglês, em espanhol, acho que há alguma coisa qualquer em francês, mas pouco, mas portanto, claro que gostaríamos de ir alargando esta parte e portanto, quem quiser doar este tipo de objetos é muito bem-vindo e ficam à disposição de quem for ao museu e quiser consultá-los, só tem de pedir na recepção e naturalmente só pode consultar no local. O próprio André doou também aqui algumas revistas e mais umas coisas. Estas duas revistas, George Sinclair, são revistas que o André penso que tinha repetidas, ou pelo menos achou que ficavam melhor no museu, e portanto temos aqui tem aqui uma nota à mão a dizer Shakieg 2, portanto deve ter aqui alguma coisa sobre Shakieg 2, que alguém escreveu, mas portanto uma George Spectrum de setembro. Aqui é o preço, portanto, e este é o número 3, não diz o mês. Eu estava a tentar perceber a data das mesmas. Your Spectrum e QL User. Isto foi quando juntaram aqui, quando estavam aqui as duas juntas. Pronto, devemos ter aqui, naturalmente, em algum sítio a data. Eu é que não estou a localizar. Mas, portanto, são duas revistas, mais duas, no meio de muitas, que o André doou. Aqui tem o Opus Discovery. Vamos ver se temos uma surpresa sobre isto nos próximos vídeos. O teclado do Saga Emperor 1, que falei também no outro vídeo. E portanto, obrigado André pela confiança e pronto, e vão incorporar a coleção. Dois objetos doados numa visita feita ao museu pelo nosso voluntário Jorge Pois. O Jorge foi uma pessoa que se fartou de fazer traduções, legendagem e traduções de legendagem de alguns vídeos no museu, pelo menos numa fase mais inicial. Agora infelizmente não tem tido naturalmente tanto tempo, o que é compreensível, e nós temos de nos ir adaptando ao que cada um pode ir dando em cada momento. Depois o Jorge visitou-nos e além da companhia, depois ainda nos doou aqui alguns objetos. Uma interface de joystick da marca Kempston, da Kempston Microelectronics, que tem uma particularidade gira, que é uma daquelas interfaces que é também um clone do Interface 2.
portanto permite correr os cartuchos do tipo da interface 2 e era portanto uma interface que nós não tínhamos e portanto para o ZX Spectrum e que vai reforçar ali a nossa coleção de interfaces desta área. E depois um objeto muito simples, mas que eu acho extremamente giro, que também demonstra, obviamente, aquelas lacunas que ninguém percebe porque é que a Sinclair manteve nos computadores para poupar tão pouco, mas pronto, são questões históricas que aconteceram. E então, o outro objeto que o Jorge doou foi este que está aqui na minha mão, e que é o quê? É uma coisa muito simples, é uma ficha que se põe na parte traseira do Spectrum, que liga aqui o cabo do transformador e portanto e depois fica com um botão então para ligar e desligar, e esta parte vai entrar no computador. Portanto é na prática um interruptor externo para poder desligar o Spectrum sem ter de arrancar a ficha, como era tão típico da época. Eu penso que ainda não tinha este objeto, conhecia-o, ou se tinha só um. Portanto foi um objeto muito engraçado que o Jorge se disponibilizou para oferecer ao museu, e portanto muito obrigado. A nível de áudio, a Sinclair fez uns objetos muito parecidos esteticamente, amplificadores e sintonizadores de rádio, e estamos a falar da gama o Sinclair System 2000, Sinclair System 3000 e Sinclair System 4000. O 4000 ainda não temos completo. De qualquer maneira, encontramos já o sintonizador de rádio, que teve aqui de levar alguns ajustes, aqui algumas questões cosméticas que não estavam em condições. Isto foi adquirido em Inglaterra. Falta-nos a parte do amplificador, mas portanto é mais um destes módulos dos vários que a Sinclair foi fazendo. Eu penso que isto seja ainda anos 70, mas não fui verificar agora. Mas portanto é mais um que se vai juntar aos vários que já tínhamos das outras gamas 2000 e 3000 e que podem ser vistos no museu. Tenho aqui uma calculadora, foi uma dica do André Leão, foi adquirida em Portugal. O André encontrou-a e questionou-me se eu tinha interesse. Eu contactei o vendedor, um senhor muito simpático, que me explicou que a calculadora era da esposa, ele tinha estado a reparar algumas coisas portanto adquiri a calculadora. Porquê é que eu adquiri a calculadora? É Sovereign, é dos modelos que eu mais gosto. Já mostrei aqui algumas, já tínhamos a prateada, temos inclusivamente a edição limitada do Jubileu da Rainha, que também é falada noutro vídeo. O motivo de eu ter adquirido foi só um, é que algumas destas calculadoras eram lançadas também com, digamos, uma espécie de publicidade, portanto, talvez como material de marketing. Eu confesso que não conheço esta marca, ainda não fui à procura do que é. Está aqui escrito Mild Sort. Mild Sort, mas mild com um E no fim, Mild Sort. Eu confesso, pronto, não vi ainda o que é, mas achei piada ao pormenor de ter a gravação e, portanto, como exemplo de alguns destes artigos usados também como material de merchandising, pareceu-me interessante e, portanto, foi adquirida para o museu. Obrigado, André, pela dica. E obrigado naturalmente ao vendedor, que também ficou contente dela vir para o museu. Vamos falar agora de livros, revistas e coisas que tal. Temos muitos objetos que partilhar e cada um com a sua história. Portanto, vamos tentar agrupar aqui alguns e chamar, obviamente, a atenção para as coisas mais relevantes. Pesquisando por as coisas mais incomuns do Clive Sinclair, a certa altura cruzei-me com este livro. Este livro chama-se Telecomunicações sem fio na Europa, Springer Verlag, Tuttleby, o editor, e este livro, eu não sei a data dele, mas este livro tinha aqui identificações de uma biblioteca, portanto ele veio de uma biblioteca, de alguma maneira,
Espero que a biblioteca já não exista, sinceramente, mas pronto, eu adquiri-o na internet. Portanto, não sei se na Amazon ou algum vendedor associado. E, portanto, este livro, 82 figuras. Em 91 estava a dar entrada aqui numa biblioteca. Bem, o livro terá de ser finais dos anos 80, início dos anos 90, terá de ser por aí. Porquê é que adquiri este livro? Este livro fala muito sobre as tecnologias CT2 e DECT, que são as tecnologias dos telefones sem fios que nós usamos em casa. A CT2 não, era uma tecnologia anterior, mas a DECT acho que ainda é a tecnologia que se usa hoje em dia. E portanto, também é escrito, cada capítulo é escrito por pessoas diferentes, mas fala aqui sobre, sobre o que é que existia na altura, é tipo um estado da arte do que é que existia na altura. E a certa altura tem um capítulo sobre o Reino Unido, sobre o Fórum Personal Phone, página 40. Ora, já lá vamos a seguir. Antes disso tem precisamente a explicação do CT2 e do DECT. Eu não vou estar agora aqui a abordar em detalhe. Ok, UK, The Forum Personal Phone. E, portanto, começam aqui a dizer o Forum Personal Phone foi desenhado e desenvolvido pela Shay Communications, que a empresa faz telefones CT2, bases Telepoint e tudo mais. Em abril de 1982, a equipa core do que seria a Shay Communications começou a investigar oportunidades nas comunicações pessoais. Eu chamo a atenção, abril de 1982 é quando é lançado o ZX Spectrum, precisamente neste mês. Portanto, nessa altura, começam-se a investigar oportunidades pela Shay Communications. Ora, a equipa, nesta altura, estava empregada pela Sinclair Research e baseada em Winchester, no sul de Inglaterra. Em junho de 1986, a Shay Communications foi estabelecida como uma empresa à parte pelo Bill Jeffrey, Chief Executive, e o diretor técnico Mike Pye. A Shay teve sucesso em obter, e esta era uma parte que eu não me lembrava e que é fenomenal, a Shay teve sucesso em obter capital do Fred Olsen e da Timex, com a maioria do funding o capital a ser obtido na primavera de 1987 de um grupo de investidores internacionais. Portanto, até a Timex acabou por investir na Shay Communications, que começou como uma equipa dentro da Sinclair Research. E, portanto, depois explica a história de concepção deste telefone. Eu já mostrei o telefone, o Fórum Personal Phone, nós temos um no museu, precisamente. Portanto, o Clive Sinclair esteve relacionado também com isso. E depois, aqui, começa a falar da parte sueca e tudo mais. Portanto, obviamente, uma pequena referência num livro sobre as telecomunicações sem fios na Europa, mas uma referência importantíssima, porque confirma, obviamente, a ligação à Sinclair, se dúvidas houvesse, e também traz a novidade que o Fred Olsen e que a Timex investiram nos primórdios deste trabalho. E, portanto, mais uma pista para ir explorando. O objeto que vos vou falar é um daqueles que me dá arrepios. Andei muitos anos à procura de um. Sabia ser um objeto extremamente emblemático. É ao vivo ainda mais estrondoso do que podia imaginar. Leva-nos de volta a 1968. Estamos a falar do trabalho da Sinclair na área do áudio. Estamos a falar de um objeto desenhado pelo irmão de Sir Clive Sinclair, o Ian Sinclair, pai do Grant Sinclair, que é também um inventor que tem estado a produzir alguns computadores de bolso e um triciclo elétrico. E o objeto então é o Sinclair Neoteric 60, um amplificador de 60 watts, que, e isto é informação que eu não
confirmei, mas que algumas páginas na internet dizem que inclusivamente os dinamarqueses da Bang & Olufsen foram visitar a Sinclair na inauguração para ver então este objeto que representa uma evolução a nível estético sobre tudo o que era amplificadores na época. É também um objeto que, pelo seu design tão diferenciado, apareceu num filme do Stanley Kubrick, o A Clockwork Orange. Eu vi até hoje 2 à venda. Vi um que estava todo alterado por dentro, não sei se na América ou no Canadá, e portanto não avancei com essa aquisição. Mas depois encontrei este, que ainda se vê aqui, está a começar a desaparecer, mas ainda se vê Sinclair Neoteric 60 Integrated Stereo Amplifier, número de série 12028. Aqui a componente toda das ligações e depois o que o torna característico, que é então este painel frontal de instrumentos completamente diferente de tudo o que havia sido feito até então. Supostamente está todo a funcionar em boas condições. É, na realidade, se calhar o amplificador mais difícil de encontrar da Sinclair. Era um que estava em falta. Há outros dos primeiros, mas que aí são mais componentes, digamos, pequenas placas. Este não, este era um objeto que eu queria mesmo ter no museu para mostrar a toda a gente e para mostrar a genialidade do trabalho, neste caso da família Sinclair, e não só do Clive, que deu o nome às empresas. Portanto, é com muita satisfação que apresento o Neoteric para, quando for possível, atualizar coisas que temos na exposição, incluir também este objeto. E assim termina o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, subscrever o canal se ainda não o fizeram. Por favor, partilhem nas redes sociais com os vossos amigos. É uma maneira de ajudar o museu a ganhar visibilidade. Queria deixar também uma palavra muito sincera de agradecimento a quem nos tem apoiado e a quem de alguma maneira tem ajudado e permitido que o museu vá crescendo e se vá tornando realidade. Toda a gente que já participou em projetos de associativismo sabe que não é fácil fazer muitas vezes este tipo de coisas e, portanto, todos esses pequenos apoios são muito, muito, muito importantes. E, portanto, cá estaremos para o próximo episódio muito brevemente. Até breve!